Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Rogério. Vamos lá, Rogério. Boa noite a todos. Isso aí, vamos. Já coloquei a cadeira bem para trás para não dar preguiça, para não querer sentar e para ter espaço, né? Porque falar de espiritismo às vezes dá um calor danado e, né, Washington? Às vezes dá uma. Pois é, pessoal, nós vamos falar hoje sobre espiritismo, teoria e prática. Eu trouxe essa imagem aí e gostaria que a gente começasse a vocês olhassem, dessem uma olhadinha e pensassem a que se refere, o que isso, né, o que isso vai remeter vocês, a que isso vai remeter vocês, o que vocês vão pensar sobre essa imagem. E ela, como eu disse na outra palestra minha, depois nós vamos usar essa imagem mais para frente, tá bom? Então, naquele dia nós falamos aqui que íamos passar, que a Valéria ia passar um teste, né? A nossa amiga Fátima acreditou até que era verdade mesmo, que ia ter prova da palestra, né? Mas é isso aí. Então, está gravada a imagem? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre espiritismo, teoria e prática. Onde está essa teoria? Como a Ângela falou, está nos livros, é só buscar. É isso aí, né? O espiritismo é isso. Uma doutrina livre, uma doutrina que não tem essa estrutura formal, toda essa formalidade estrutural, característica das religiões, né? Não tem professores, não tem mestre, não tem uma estrutura eclesiástica. Ela é feita de uma casa, um grupo que queira estudar juntos, uma biblioteca e disposição de tempo. Eu falei disposição de tempo e faltou o máximo, que é a vontade, né? Todas as terças-feiras, 7h30, né, o Washington e a Valéria estão aí com um grupo de estudo sistematizado. É uma possibilidade, mas é apenas uma possibilidade. Porque as obras estão disponíveis. Hoje, essas obras na internet, então, tem um preço assim, você fala assim, não é possível, isso deve ter algum problema, porque são muito baratos. É muito barato, né? E, então, fica fácil de comprar as obras e começar um estudo. Tem muita gente, mais do que nós pensamos, mais pessoas do que nós pensamos, que estudam o espiritismo sem frequentar a casa espírita, sem se declarar espírita, por um processo de curiosidade mesmo. Você já leu o Livro dos Espíritos? A pessoa vai lá e compra e começa a estudar. Então existe uma ordem cronológica não estabelecida por nós ou por qualquer pessoa, mas pelo próprio fundador da doutrina espírita, né, o professor Allan Kardec, que estabelece que se você não conhece, se você está começando a caminhar por curiosidade ou por qualquer outro motivo, né, antigamente tinha um chavão, aí, um jargão na doutrina espírita horrível, né? Ou se vem pelo amor ou pela dor, né? Não, mas tem um monte de outras portas, tem um monte de outras entradas no espiritismo. Principalmente a curiosidade, amigo enjoado, né? Mãe, pai que arrasta o cara para o centro espírita, 7, 8 horas da manhã para evangelização durante anos, a pessoa acaba acostumando, acaba aprendendo, ou tendo uma certa resistência, né? Ou estabelecendo, por isso, um trauma e uma resistência. Mas existem várias portas, principalmente a da curiosidade, né? A daquele amigo que empresta o livro, né? E você fala assim, eu vou ter que ler, que ele daqui uns dias já vai começar a me perguntar, e aí? Né? Então vou ler para desencargo de consciência, vou ler pelo menos um pouquinho. Aí abre o Livro dos Espíritos, se depara com a introdução do Livro dos Espíritos, mais de 30 páginas de introdução, um verdadeiro tratado, e aí você já fica pronto para responder o amigo quando ele falar. Está lendo, estou naquela parte assim, né? Mas para aquele que não conhece, a gente recomenda o que é o Espiritismo. Né? Kardec, para os seus trabalhos, em 1869, publica, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, ele publica o livro que é o Espiritismo.
A motivação foi que muita gente chegava para ele e falava assim, mas reencarnação, como é que é? Tem que parar tudo e falar com o cara, então você muda aqui para casa, né, mora aqui 1 ano que eu vou te explicar o que é reencarnação. Aí ele parou o trabalho, fez um livro, é um livreto, você lê aí numa semana, o que é o Espiritismo. Ele está ali, o verdinho ali, ó. Porque ali ele vai te expor o que é a doutrina espírita. E ali, a partir dali, ele termina o livro, inclusive, assim, dizendo, a partir de agora você julga se você quer continuar os seus estudos ou não. Né? Diante do que eu te expus, diante do que eu te mostrei, agora você toma a decisão de seguir em frente ou não. E aí, seguir em frente é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você formou o tríplice aspecto da doutrina espírita, que é o filosófico, o científico e o religioso. Né? Esses 3 aspectos da doutrina espírita se encontram aí. O Livro dos Espíritos, com o filosófico, a ciência no Livro dos Médiuns e a religião no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vem o céu e o inferno e a Gênese. Né? Novamente eu vou afirmar, muita gente pensa que a parte científica da doutrina espírita está na Gênese, o que não é verdade. Ali Kardec retrata a visão científica da época. Ali ele traz os conceitos, os valores científicos vigentes na época. Então não é, a parte científica da doutrina espírita está no Livro dos Médiuns, que é uma ciência especial que cuida de como processa-se esse intercâmbio com os espíritos, como se chega à conclusão científica de que nós não morremos. Né? Como se chega à conclusão de que nós estaremos preservados da morte, espíritos sobreviveremos, que somos espíritos imortais. Então a ciência espírita trata desse segmento. Por isso Kardec diz que as outras ciências são todas incompetentes para tratar de espiritismo. Porque elas não tratam desse tipo de assunto. Né? E muita gente vai lá buscar vários conceitos e valores e propostas e até mesmo paradigmas, tentando explicar o espiritismo. É muito mais fácil estudar as obras fundamentais da doutrina espírita que a gente vai conhecer. Bom, resumindo então, como a Ângela mesmo tinha antecipado, a parte teórica está aí, disponível a qualquer um, né? Principalmente essas traduções da LAC, que a tradução é do professor Herculano Pires. É uma linguagem mais moderna, né? do meados do século XX ali. Ele lança o Livro dos Espíritos na publicação, com a tradução dele, em 1957. Ele faz um esforço tremendo para correr com a tradução, para publicá-la em 1957, na comemoração dos 100 anos do Livro dos Espíritos. E a partir dali ele traduz as obras até chegar lá no céu e inferno, quando já por motivos de saúde e outros motivos, ele tem o apoio de outras pessoas na tradução do livro do céu e inferno, mais um pouco lá na Gênese. Então, essa tradução da LAC, ela é bem melhor do que, no meu entender, né? Do que a tradução da FEB, porque você não precisa de recorrer a um dicionário o tempo todo, porque muita gente se cansava ou se impacientava, porque é uma linguagem muito difícil, é uma linguagem lá do comecinho do século XX, um português totalmente purista, traduzido de um francês clássico do século XIX para um português purista, né? Do Dr. Guilom Ribeiro. Guilom Ribeiro era nada mais, nada menos do que o secretário do Rui Barbosa. Ele escrevia discursos para o Rui Barbosa fazer. Aí já dá para ter uma noção, mais ou menos, da capacidade do homem, né? E no começo você tem que recorrer realmente, nessa tradução da FEB, do Dr. Guilom Ribeiro, você tem que recorrer muito ao dicionário. Mas nessa do Herculano Pires, não. Isso eu estou dando já um crédito aí para entusiasmar as pessoas a buscar essa parte teórica. Agora é importante que seja nesta ordem. Porque muita gente diz assim, eu só gosto do Evangelho, só li o Evangelho. Bom, ele vai ter outro entendimento, ele vai ter ele vai tomar outra dimensão se você ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e depois o Evangelho. Porque aí você vai ter uma compreensão diferente. Você vai ter bases criadas pelo que é o Espiritismo, pelo Livro dos Espíritos, para o Livro dos Médiuns,
um vai sustentando o outro numa cadeia ascendente, numa escala ascendente de conhecimentos. Então, fica aí a dica aí para a gente ler assim. Bom, a teoria, a gente ouve, no nosso caso aqui específico, a gente ouve constantemente nas palestras. Hoje, como, né, a Ângela disse, a internet está repleta. Está nas redes, né? O Espiritismo está nas redes. E hoje você tem acesso a muitas e muitas palestras. Muita coisa boa, muita coisa legal e muita coisa ruim. Como eu seleciono isso? Conhecendo as bases da doutrina. Eu recebo muito link. As pessoas gostam de me mandar links para eu depois dizer para elas o que eu achei da palestra. E assim como me mandam livros também, eu recebo bastante livros para eu ler e depois dizer para ela o que eu achei dos livros. Eu ainda não entendi muito bem porquê, mas acontece muito. E eu começo a assistir a palestra e às vezes eu vou aos 5 minutos, aos 8 minutos, e algumas eu vou até o final, logicamente. Existem coisas muito ruins, coisas mais ou menos e coisas ótimas, como em todo lugar. Então, o que a gente sente quando a gente ouve sobre a doutrina espírita? Como a gente é tomado, como a gente é impactado quando a gente ouve ou lê um texto da doutrina espírita? Vocês lembram da imagem lá? A gente olha uma imagem e aquilo gera em nós alguma coisa. Ah, que lindo o casal olhando o lago, né? Deve estar de férias, deve estar viajando, né? Estão ali olhando. Pois bem, vamos ver aí um pedacinho de um texto. O que esse texto causa na gente? Ou o que ele deve causar na gente? Vamos lá. Missão dos Espíritos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Ele diz assim, no item 4, começando missão dos espíritas, gente. Não é dos espíritos, é dos espíritas. Ele diz assim: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. O que isso causa na gente? Dogma novo da reencarnação, ide pregai o dogma novo da reencarnação. E ele diz assim, olha, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos. Ou seja, agora que vocês já estão aqui no Evangelho, já no capítulo 20 do Evangelho, que já sabem sobre a reencarnação, já sabem sobre esta elevação dos espíritos de acordo com o merecimento e a ação de cada um. Ide falar disso. Ide falar disso para as pessoas. Quebrem aqueles dogmas e paradigmas de que eu vou melhor do que eu mereço. Ô, Rogério, como você vai? Ah, Luiz, eu vou melhor do que eu mereço. Ou seja, Deus está do meu lado.
Deus me deu a mais. E não deu para você, Luiz. Porque eu vou melhor do que eu mereço. Veja o que nós transformamos nesse momento num Deus parcial. Ele gosta mais de mim, ele me dá mais do que eu mereço. E aí no Espiritismo a gente vai compreendendo que não, você vai só do jeito que você merece mesmo, que você passa só por aquilo que é necessário passar para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento, para o nosso próprio bem, que você escolheu estar onde está, que você escolheu reencarnar naquelas situações, que você tem uma grande possibilidade lá na espiritualidade de traçar caminhos que mais ou menos vão ter variações, vão ter oscilações, mas que mais ou menos você vai trilhar, e que naquele momento você estava separado da matéria, e por isso você é tão corajoso, porque agora você olha para trás e fala assim, para que eu escolhi isso? Por que eu escolhi isso? Eu não acredito, aliás, que eu escolhi isso. Podendo escolher, eu escolher isso? Não. Então o Espiritismo vai fazendo com que nós comecemos a abraçar esta racionalização dos conceitos e compreender que dogma novo é esse da reencarnação. De que nós somos o resultado das nossas experiências reencarnatórias. Por isso nós somos tão diferentes. Espíritas, friburguenses, todo mundo mais ou menos na mesma faixa de idade, com uma pequena oscilação, mas somos ímpares, cada um do seu jeito. Por que nós somos assim? Porque cada um é resultado da sua caminhada. Porque nós já vivemos várias vezes, já morremos várias vezes e nem por isso fomos aniquilados. Somos espíritos imortais e só há essa explicação para nós sermos tão diferentes uns dos outros. Ou uma outra, ou Deus não sabe fazer gente, porque ele não acerta dois iguais. Eu gosto dessa colocação, né? Quem vem nas minhas palestras ou quem assiste minhas palestras vai me ouvir sempre dizer isso. Ou a gente olha para a reencarnação como a possibilidade de nós sermos resultados das nossas próprias ações, das nossas próprias escolhas, ou Deus não consegue fazer duas pessoas iguais. Porque senão ele criaria um exército de pessoas iguais, né? Um exército de terracota, moldaria todo mundo lá, todo mundo igual. Mas mesmo aí o artista imprime em cada um o seu toque. Mesmo aí, se você observar detalhadamente, você vai ver que é diferente. Os gêmeos. No primeiro contato, você, nossa, crianças então, né, que os pais vestem iguais, você, nossa, são iguais. Não, olha direito. Vão ter algumas, mesmo aqueles univitelinos, mesmo aqueles que foram gerados a partir do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide, são diferentes. E se abrirem a boca, então, não resta nenhuma dúvida. São diferentes. São duas pessoas diferentes. O que ler o Espiritismo, o que estudar o Espiritismo causa na gente? Essa é a primeira maneira de pensar para que a teoria se transforme em ação. Para que o que nós conhecemos, o que nós assimilamos, se transforme em fala e depois entre em sincronia e em parceria com a nossa ação. Comece a se refletir na nossa ação. Nós temos que compreender, entender, porque o estudo da doutrina espírita é um estudo ascendente. Você cada vez mais vai aumentando a sua capacidade de entendimento, você cada vez mais vai ficando insatisfeito com os seus conhecimentos. Há 20 anos atrás eu fui numa semana espírita, eu acho, ou no encontro da juventude espírita, né? Naqueles anos quando tinha lá no Lar Abrigo Amor a Jesus, no auditório, juntavam 200 jovens, sei lá. Mas há 20 anos atrás eu fui no Amparo uma vez, falar para os jovens no encontro desse de mocidade, alguma coisa assim, e um rapaz, depois de eu falar algum tempo, uns 40 minutos, eu abri para pergunta, e a primeira pergunta de um rapazinho, de um garoto, o espírito tem peso? O cara avisaram para ele que ia ter a palestra, que ele ia vir aqui, que poderia ter pergunta, né? Ele falou, e eu vou enrolar o palestrante, o orador, e o pretenso sabe responder, né?
E eu fiquei admirado mais pela pergunta, porque era fora do entendimento do jovem naquele nível ali de estudo da doutrina espírita. E eu vou deixar a pergunta aí para vocês. Tá? Tem peso? Vamos lá. Vai ficar em aberto. Mas o estudo é ascendente. Você cada vez vai buscando mais desafios. Por quê? Por que esse negócio? Por que se nasce gêmeos? É acaso biológico? Pô, mas peraí, tinha 2 espíritos de plantão, né? Porque como é que acontece o processo de ligação do espírito que está como espírito errante no corpo físico? Como é que isso acontece? Alguém pega e enfia lá dentro do óvulo? Não, na hora que o espermatozoide penetra o óvulo, há uma liberação blástica de energia e esse espírito é capturado. Nesse momento ele se liga energeticamente, psiquicamente a esse óvulo e a esse espermatozoide, que dentro, em pouco tempo, começarão aquela transformação. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, vamos parar por aí, né? E vamos embora. Daí um pouco especifica. Começam as transformações específicas, células hepáticas, células ósseas, e começa essa maravilha de formação da vida. Como é que isso tudo acontece? Aonde eu vou ver isso? O Espiritismo responde, explica, satisfaz através da razão, das respostas lógicas. E a partir do momento que você chega num certo nível de entendimento e de estudo, você começa a olhar para as coisas e buscar em você mesmo aquilo que você sabe de espiritismo e começa a julgar, começa a avaliar sobre a ótica espírita. E isso muda o jeito de viver. A reação no trânsito, a postura na fila do ônibus, ceder o lugar, enfrentar ou não, debater ou não, valores, ética, moral. Porque você começa a olhar para as outras pessoas, compreendendo também que são pessoas, cada um no seu nível evolutivo. E aí você traz para você o sentimento do respeito e do entendimento. E se você se acha superior àquela pessoa naquele momento, compreenda que você já esteve naquele nível de conhecimento, de ação, de postura. Superou, aquele também vai superar. É uma caminhada em grupo, é uma caminhada junto. Não adianta, por exemplo, né, fala-se muito em ecologia. Nós temos que preservar o planeta. Olha o que a Europa está vivendo, 40 graus à sombra, incêndios na Grécia, incêndios no Havaí, olha o aquecimento global, e nós não utilizamos a prática. Nós somos pestalozzianos dentro da nossa pedagogia, mas nós não ouvimos Pestalozzi. Mãe, quando estiver debaixo do carvalho, mostre, colha uma glande, colha uma semente e mostre para o seu filho: aqui dentro tem uma árvore dessa. Aqui dentro tem um carvalho, você acredita? Ou seja, leve a criança, mostre na natureza, integre as pessoas, saia da teoria, saia da sala de aula, saia dos livros, experimente. Experimente. Utilize a psicologia que o Espiritismo provoca na gente, o entendimento. Porque o estudo solitário, como eu disse, muita gente estuda o Espiritismo. E a grande maioria vai ficar na teoria. Porque esse passo para a prática, ele é muito difícil. Não pense que, eu ainda não consegui. Não, a grande maioria das pessoas não conseguiram. Nós falamos aqui todos os domingos do Laje. Muita gente não conhece o Laje, é aqui na Lagoinha, Souza Cardoso 403. Aberta a visitação, aberta ao público. E muita gente talvez não vá porque fala assim: é um asilo, né, cara?
Não, não é um asilo há muitos anos. Desde a década de 90 deixou de ser um asilo e passou a ser um lar. Ah, mas deve ter cheiro de xixi, né, Jô? Não, não tem cheiro de xixi. Ah, mas deve ter velho babando. Não, não tem velho babando. Porque há muitos anos, na década de 80 e 90, nós fazíamos os almoços beneficentes do Laje lá no Lar das Meninas. Por quê? Porque menina é bonitinho. Tudo arrumadinho. A dona Alcia arrumava elas todas, tudo bonitinho, enfeitadinho. A gente fazia lá. Até que um tal de Sérgio Lobosco falou assim, o dinheiro é pro Laje? Mas como é que as pessoas vão dar o dinheiro sem conhecer o Laje? Vamos fazer o almoço no Laje. E o Laje começou a mudar. E o Laje começou a se transformar. O Laje hoje é uma empresa, no que diz respeito à relação com seus funcionários, com o cumprimento das leis CLT e outras, em relação à vigilância sanitária, em relação a todas as normas trabalhistas. É uma empresa. Eu falei para a Ângela que agora a Ângela assustou. Nós temos 60 funcionários. Ela falou, nossa, é quase um por idoso. A única dificuldade lá é que funciona 24 horas por dia, todos os dias. Eu já até tentei, na época que eu fui presidente, a conversar com eles para ver se dias, ou sim ou não, eles deixassem de almoçar, né, deixassem de tomar banho, fosse para casa e voltasse, mas não funcionou. Funciona todo dia, 24 horas por dia, com várias refeições. Né? Dá para perceber que quem frequenta lá, inclusive, tem tendências, né, a engordar. Porque é café da manhã às 7, café da manhã às 7h30, às 8h30. Mas que negócio é esse? Os idosos, depois volta a hora que quiser, depois tem os funcionários, depois tem almoço às 11 horas, aí é meio-dia, e vai mudando porque deixou de ser um asilo, deixou de ser um quartel. Antigamente, até 10 horas da manhã, todo mundo tinha que estar de banho tomado. Querendo ou não. Já pensou você num abrigo, tranquilão, lá deitado, lá o cara falou, agora vamos tomar banho. Pô, cara, mas não, vamos tomar banho. O senhor tem que tomar banho, 10 horas tem que estar todo mundo de banho. Quem falou que tem que ser 10 horas? Agora não. De uns tempos para cá, chama humanização, sabe? Aqueles que aconteceu um acidente de noite, que a fralda vazou, né? Que vazou ali, sujou até a roupa de cama, vamos lá, vamos tomar um banho, porque é necessário. Aquele que amanheceu, né, molhado ali de urina, vamos tomar um banho. Agora aquele cara que acorda tranquilão, tem gente lá sim, é totalmente autônomo. A hora que quiser. Então, isso é prática espírita, porque numa casa espírita não se pode dizer que todo mundo tem que levantar às 7, tomar banho até almoçar. Tinha uma campainha lá, sabe aquelas campainhas antigas de ponto de táxi, quando tocava o telefone? Lá tinha uma campainha miserável dessa, que era para falar a hora do almoço. O cara levava um susto que perde até o apetite. Era um troço, um estardalhaço. Ah, mas vai tirar e aí vai ser como? Quando vai dando assim 10 para as 11, 5 para as 11, eles buscam alguns? Buscam 5, 6, entre 70. Aqueles mais aturdidos, né, mais distraídos pela idade e tal. Agora o resto já se encaminha para o refeitório. E aí, em um outro momento, a gente resolveu, agora nós vamos tirar as portas do refeitório. E os funcionários não entenderam. Como? Eles vão entrar aqui a hora que eles quiserem? Eles moram aqui. Ou você tem hora para entrar na cozinha da sua casa? Até quando está lavando, você fala, só um minutinho, entra de ponta de pé, vai lá no filtro, pega uma água e sai. Eles não podem. E o refeitório não tem portas. Isso é consequência de colocar a teoria em prática. Falando do abrigo. Né? Uma instituição que custa R$360 mil em média por mês. Que ano passado fechou as contas com 3.600.000 e algumas coisas para fechar o ano. Que esse ano a previsão é fechar em 3, quase 4 milhões de reais. Mas da onde sai o dinheiro? Tem que estudar o espiritismo para entender.
porque tem 2 bazares, não é um, Anja, são 2 bazares, que funcionam todas as terças e quintas de 8 às 16 horas, que arrecadam mais ou menos 20, 25 mil reais por mês. São casas de aluguel, são 2.000 sócios, mais ou menos 2.000 pessoas que doam 10, 20, 30, 50. Tem gente que doa 300, tem gente que doa 500 mensalmente. Sabe, tem empresas que ajudam muito, os empresários de Friburgo compraram a ideia. E a gente tem vários parceiros para poder fechar a conta, porque a aposentadoria deles só dá 80. Para 360, falta um pouquinho, né? Aí você tira mais 20 do bazar, continua faltando um pouquinho. Tira mais 10 umas casinhas velhas de aluguel, continua faltando mais um pouquinho. Só o Espiritismo para explicar. Porque a gente tem que parar e pensar, por que ter um abrigo? Por que ter um abrigo que começou lá em 1926? Foi fundado em 1929, 14 de julho de 1929. Por que ter um abrigo? Porque nós não estamos preparados para lidar com os nossos idosos. Nós não fomos preparados. Não estamos nos preparando. E a população está ficando velha, a pirâmide está invertendo. E nós não nos preparamos, como se nossos idosos ficassem idosos de uma semana para outra. Não, eles levam 90 anos, 80 anos para ficarem idosos. Então isso também é espiritismo, é previsibilidade, é você prever que vai acontecer. Nós temos que aprender a pensar de forma espírita, olhar de forma holística, olhar de forma integral a coisa. Quem são as pessoas que moram no laje? E aí o funcionário chega para a gente e diz assim, já chegaram para mim, olha, eu não aguento fulano. Olha, não tem jeito, eu não aguento fulano. Eu estou pensando até em me demitir. Falei, cara, se fosse anjo, estava em casa. Se fosse anjo, estava em casa. Porque a família vai aguentando até que chega uma hora que não aguenta mais. Sabe, é um ciclo, ele vai envelhecendo, vai para a cama, no primeiro mês os filhos se juntam todos, vamos lá, e um fica de plantão, o outro dá plantão, e aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, fala assim, não aguento mais, o outro também, eu também não aguento mais, o que a gente vai fazer? Ai meu Deus, e aí recorre-se ao abrigo, mas o laje não é a solução. Né? Eu já fui na televisão, por exemplo, dar entrevista sobre o laje. Não, mas aquilo lá mudou muito. Eu estive lá, rapaz, que coisa linda. Que não sei o que eu falo. Nós estamos concedendo um voucherzinho para você passar uma semana lá. Mas depois que entrar, não sai. Só sai no outro domingo. E aí no outro domingo nós vamos fazer outro programa. E aí você vai me dizer, não, aquilo lá é um inferno. A institucionalização da pessoa humana é um inferno. Porque destrói a individualidade, quebra as nossas manias, os nossos costumes, contraria tudo que a gente sempre cultivou, uma vida inteira, e você passa a ter pessoas te dizendo o que fazer. E eu já vi pessoas morrerem, não de doença, mas de tristeza. Isso também é espírita. Sabe, o espiritismo é isso. O conhecimento da doutrina espírita, para descontrair um pouco a nossa conversa, ele vai abrindo, ele vai criando camadas, ele vai se solidificando, ele vai se constituindo, ele vai se sedimentando em camadas de conhecimento. Sabe, como a rocha, e a gente vai recorrendo a essas camadas de conhecimento para viver ali fora, do portão para fora. É lá fora que se vive. É lá fora que se é espírita. Na casa espírita é mole. Na casa espírita é tranquilo. Vou falar para vocês que mais difícil do que ali fora é lá dentro de casa. Lá é mais difícil ainda. Porque lá as pessoas te conhecem. Elas sabem do que você é capaz e do que você não é capaz. E você tem que mudar
porque tem que mudar? Não, porque todo aquele conhecimento que foi se sedimentando vai causando uma erupção, uma mudança nos seus hábitos, na sua consciência, na forma de pensar. Isso vai se refletindo na forma, na fala. E para não ser incoerente, você tem que transformar isso em ação. Estudar o Espiritismo é fácil. Até porque ele é sedutor. Você começa a ler o livro do o que é o Espiritismo e fala assim, meu Deus, eu não consigo parar. E vamos. E tem audiobook, tá, gente? Tem audiobook também. E vamos, e lê, e se encanta com aquilo, e se impressiona com aquilo, e não consegue. Ele é sedutor, ele é contagiante. Se você lê de verdade, se você entrar de verdade no assunto, se você esmiuçar as frases de verdade, se você buscar o sentido, se você não passar por uma palavra que você não conhece, porque você assim acaba com o entendimento. Então você chega à prática através dessa teoria. Né? E é prática mais teoria. É teoria que vai, consequentemente, levar à prática. O que a casa espírita normalmente faz? Nem todas as casas. Mas existem casas que fazem isso. Você chega na primeira semana reclamando de alguma coisa, vem buscar um passe, uma água, né, magnetizada para levar para casa. Volta 3, 4 semanas e as pessoas já te escalam para trabalhar. Não é assim que Kardec explicou. Não é assim que ele recomenda. Ele recomenda que você conduza essas pessoas ao estudo da doutrina espírita, ao consequente conhecimento da doutrina espírita, e esse conhecimento, consequentemente, faz com que essas pessoas busquem o trabalho. E aí você tem, além de tudo, trabalhadores qualificados. Porque você está falando de trabalhos espíritas. E você vai ter um trabalhador qualificado conhecendo a doutrina espírita. E ela é tão interessante que você às vezes destoa. Depois de entendido o Espiritismo, depois de assimilado o Espiritismo, depois de incorporado intimamente até as últimas células, você destoa do todo. Eu sou a favor mesmo da pena de morte, e aí você vai junto. Não vou falar, não vou falar. No meio do churrasco, eu não vou falar que eu sou contra. Né? Vai dar problema, é melhor ficar bem com todo mundo. Mas chega uma hora que não dá mais, sabe? E aí você começa a destoar. E tem gente dentro do movimento espírita que não entende isso. Eu saía todas as sextas-feiras da reunião doutrinária pública lá do Bezerra de Menezes, em Conselheiro Paulino. É um lugar que existe aqui para baixo, gente. Tal de Conselheiro. E eu saía a pé, porque eu moro a 300, 400 metros da casa espírita. E eu parava no bar do Rogério. Toda sexta-feira. E uma vez nós fomos viajar um grupo da casa espírita, e alguém da casa espírita mais desavisado, né, ou mais afoito, sentou-se do meu lado, e depois de alguns quilômetros, nós estávamos vindo para São Paulo fazer um curso de divulgação. Vou aproveitar que nós temos horas de viagem, e são horas, né, gente? 6, 7 horas. Queria te falar, cara, não fica bem você sair da casa espírita e parar no bar. Eu falo, mas não, por quê? E aí eu sou mal nessas horas. Eu poderia já entrar argumentando, mas por quê? As pessoas passam, o que elas vão pensar? Olha só, o que as pessoas vão pensar? Né? Eu já passei da idade do peso, de me preocupar com o que as pessoas vão pensar. Então, quando eu conheço o Espiritismo, quando isso começa a fazer efeito em mim, eu me afasto dos meus amigos. E o bar era do Rogério, embora não fosse meu, mas era do Rogério. E é do Rogério até hoje. Então, quando eu começo a conhecer alguma coisa diferente, eu me afasto das pessoas que eu sempre estive próximo. Eu não posso estar no bar e parar de beber? Eu não posso estar no bar e ter um comportamento diferente?
Eu acho que alguém, né, um pessoal que nasceu lá pro lado do Oriente Médio, cabelo, acho que tinha cabelo grande, barba, ele falava assim, olha, vá ao pântano, mas não se suje. São os doentes que precisam de médico. Ele falava um monte de coisa assim. E a gente estuda o Espiritismo, se investe de uma coisa que não tem no Espiritismo e passa... O que o Espiritismo provoca na gente? E por azar dessa pessoa, só completando a história, nós tínhamos 6, 7 horas de viagem. E ela falou 5 minutos e eu falei o restante. O que o Espiritismo provoca na gente? O que ele está provocando na gente? Porque eu conheço muita gente que passou a frequentar a casa espírita e continuou a estabelecer e a ser vigido, a ser direcionado, a ser norteado pelos mesmos paradigmas, pelo mesmo polo que era norteado. Textos como esse, olha só. Olha o que é Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só. Eu vos repito, porque lá no capítulo 19 ele já vem falando disso. Então ele diz no final, fechando o item 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Você vê que eu estou ficando igual aqueles protestantes que sabem a Bíblia de cor, né? Eu já estou ficando nesse nível. Eu vos repito, a fé humana e divina. Ué, tem 2 tipos de fé, Ângela. Tem humana e tem a divina. A divina é aquela que a gente, né, é indispensável, é crer em Deus, é acreditar numa força maior, num gerenciamento maior, é acreditar, é ser deísta. E a fé humana? Então ele diz assim, a fé humana e divina. Se todas as criaturas... Eu botei em vermelho, gente, como a Sueli costuma fazer, ela todas, né? Então, se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas, convencidas, conscientes da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força que todos temos, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, milagres, inexplicáveis, sobrenatural, né? E que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Eu só vou ficar bom numa coisa quando eu vou fazendo muitas vezes. O meu passe só vai ser bom quando eu fizer muitas vezes. A minha palestra vai melhorar de acordo com o que eu for fazendo várias vezes. Eu vou ficando cada vez melhor em dirigir porque eu vou dirigindo. Você fala inglês fluentemente porque está falando inglês constantemente. Pare uns anos para você ver o que acontece. Esse negócio que andar de bicicleta não se esquece. Se você tem uns 10, 15 anos que você não anda de bicicleta, chega em casa e monta na bicicleta e vai para você ver. Vai dar problema. Uma que o trânsito mudou e agora eles são contra os ciclistas. Né? Eles vão te matar. Se você bobear e não tiver experiência, eles vão te matar. Eu desanimei. Eu deixei para lá a bicicleta. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 2. Capítulo 19 só tem 12 itens. A fé que remove montanhas. Já ele estava falando alegoricamente. Ele não está falando aqui, gente, nesse texto, que a gente tem o poder de curar. Não, não está, não. Ele não está falando que a gente pode aplicar um passe numa criança e baixar a febre dela instantaneamente. Não, não está falando. Ele não está falando que a gente pode magnetizar uma água e essa água ter efeitos impressionantes sobre aquela pessoa. Não, ele não está falando. Ou está? Eu acho que ele está falando. A fé humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios. E que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Todas as criaturas. Eu, você, todas. São todas.
Tem que pensar, o Espiritismo faz a gente pensar. Não dá para aceitar a fórmula pronta. Você já reencarnou várias vezes. Como? Por quê? Aonde? Como é que é isso? Eu já contei para vocês, a primeira vez que eu ouvi falar de reencarnação, eu levei um susto, quase desencarno. Na época eu ainda morria, mas quase levei um susto. Para de ler esse livro, que é isso que você está passando mal, porque você está lendo esse livro, porque você é um dos personagens desse livro. Falei assim, eu sempre desconfiei que esse pessoal espírita era maluco, tá vendo? Como é que eu vou estar no personagem do livro se o livro é histórico? E aí você vê o efeito, né? Saí de lá, busquei umas explicações, graças, né? Nada acontece por acaso, mas pessoas espíritas me direcionaram a minha curiosidade, eu comecei a ler as obras fundamentais e me entusiasmei. Falei, então dá para nascer várias vezes? Dá para participar historicamente de um livro, Ângela? Que coisa! O livro era qual, Jô? Confidências de um Inconfidente, ela que me deu. E eu falei assim, não faço por menos de ser o Tiradentes nessa história. Eu sou, no mínimo, o Tiradentes, Washington. Eu já queria ser o Tiradentes. Mas naquele momento eu ainda não conhecia muito bem o Espiritismo. Aí comecei a estudar o Espiritismo. Daí uns tempos eu deixei de ser o Tiradentes. Eu comecei a avaliar a partir dos conhecimentos que nós não retrogradamos, ou seja, a gente não piora. Falei, não dá para ser o Tiradentes. Tomás Antônio Gonzaga também não dá. Eu não sei nem falar, quanto mais escrever. Bárbara Eleodora também não dá. E fui descendo na escala do livro, sabe? E aí chegou uma hora que só tinha traidor, conspirador, mau caráter. Falei, melhor deixar esse livro na prateleira e parar de buscar. Outro trecho para a gente começar a encerrar a nossa palestra. Gente. O que isso causa na gente quando a gente lê? E se você não leu ainda, vá lá e leia. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Então não adianta só ter fé. Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Eu tenho fé que essa viagem vai ser maravilhosa. Não vai lá e programa a viagem. Não, esse final de semana, eu tenho fé que esse final de semana vai ser maravilhoso. Não cai do céu final de semana maravilhoso. Final de semana maravilhoso que te contam na segunda-feira, ou é mentira, invenção, ou as pessoas começaram na semana anterior a programar, fizeram reserva, marcaram de ir, juntaram as pessoas, convidaram, sabe, foram adiantando, botaram na geladeira, porque final de semana bom tem que ter um almoço legal e tal, sabe? É programação, é empenho. Então, olha, a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não adianta ter fé que o final de semana vai ser maravilhoso, porque não vai ser. Não pode adormecer. Sabe aquela letargia, meu tempo já passou, agora é vocês que são mais jovens, vou deixar para a próxima. Que próxima? Não, porque tem um tal de reencarnação, eu vou reencarnar de novo. Você vai deixar para a próxima. Então tá. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, né? A fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas filhas. Quem são as duas filhas mais bonitas da fé? A esperança e a caridade. Está lá no Evangelho. E agora eu não falei no Evangelho segundo o Espiritismo, falei que está lá no Evangelho. Em qualquer evangelho que você buscar. Mas está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 19, no item 11. Antes daquela frase de que nós somos capazes de coisas que nós não temos consciência, mas depois de saber, cabe a nós desenvolvê-las. Sabe, a proximidade. Porque a gente desiste fácil. A fé vai se distanciando, vai criando uma anestesia na gente e a gente transfere tudo que nós tínhamos que fazer para os outros, para o que vai fazer para os espíritos superiores. E a gente fala com a voz bem mansa, né, para ver se eles ajudam. Os espíritos vão nos ajudar, os amigos espirituais, e aquela choradeira, aquela coisa bem
bem piegas, né? Os homens fizeram um curso intensivo com Jesus durante 3 anos. Do lado de Jesus, andando com Jesus, ouvindo de Jesus durante 3 anos. Jesus é crucificado e eles vão embora. Essa cena é da estrada de Emaús. Jesus tem que ir atrás deles para resgatá-los. Fala, não, volta, vai começar o trabalho agora. Até agora nós estávamos só na teoria. Eu estava mostrando para vocês como fazer agora. Vocês estão formados, agora eu dei baixa, eu saí da escola. Agora ele teve que buscá-los. Não era qualquer um, eram as pessoas que estavam com ele durante 3 anos. E ele teve que buscar na estrada. Porque quando termina a parábola, ele diz assim: faz-se necessário que voltemos a Jerusalém. O trabalho há de começar. Agora são vocês. A gente traz tudo isso nas mãos, a gente traz o mundo na mão, sabe? O mundo está nas nossas mãos hoje. A informação está na nossa mão. Eu falei, você tem essas obras em papel, você tem essas obras em palestras, você tem essas obras em podcasts, você tem essas obras em audiobook. Está na nossa mão. E o mundo, né? O mundo está na nossa mão. O Espiritismo são luzes novas sobre o Evangelho, mostrando-nos a capacidade e o poder que cada um de nós temos de fazê-lo algo possível de ser empreendido nas nossas vidas. Primeiro nas nossas vidas e depois, consequentemente, nos círculos mais próximos de nós, porque a nossa transformação, a nossa mudança de paradigma, a nossa reforma de paradigmas vai causar um abalo nas pessoas que convivem conosco. E a gente vive pensando, vive buscando a paz, o equilíbrio, a tranquilidade, né? Ah, agora eu vou mudar para a praia, Deus me livre. Agora eu vou mudar para a praia, vou mexer com areia. Olha, vai mexer com areia, vou ficar sentado lá só mexendo com o pezinho assim na areia. Tranquilo, não quero saber de mais nada. Nós estamos confundindo paz, tranquilidade, consciência tranquila com um monte de coisa. Porque nós queremos a paz. Paz é o quê? É consciência tranquila, é serenidade, sabe? E a maioria das pessoas eu acho que não encontraram. Né? Eu venho numa fase assim agora nos últimos dias, dormindo pessimamente. Estou dormindo pessimamente. Eu durmo umas 10 vezes por noite. Sabe? Vai dormindo. Aí quando chega lá pelas 7, você não aguento mais dormir desse jeito. Aí levanta. Porque você entra às vezes numas fases de revisão de valores, de conceitos, do que realmente você quer e espera da vida, do que está acontecendo com a sua vida. E eu fiz muitos planos para os meus 60 anos ou para a partir dos meus 60 anos, e eu sou ansioso e quero que isso aconteça muito rapidamente, e não tem nada a ver com praia, não tem nada a ver com mexer com areia. Eu até detesto praia e não gosto de areia. E água salgada é só para milho mesmo, e olha lá. Mas eu estou vivendo essa coisa, sabe? E quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais incontente. Menos eu consigo caber dentro de mim. Porque eu vejo quanta estrada tem ainda hoje. Quantas vezes, sabe? Quantas vezes ele já me buscou na estrada. Será quantas vezes vão ser necessário me buscar na estrada? Vocês lembram lá da imagem da primeira cena lá?
Casal sentado no guarda-reio, à beira de um lago. Uma paisagem linda. A imagem aqui não ajuda muito, né? Mas em alta definição fica lindo. Sabe, o lago é lindo, as montanhas são lindas. Será o que eles estão fazendo ali? Esse é o grande exercício para a gente encerrar realmente que a doutrina espírita nos leva a pensar. Por quê? Você vai viajar? Vou viajar. Por quê? O que a gente busca na viagem? Aonde a gente está não está bom? Tem gente que nunca viajou. Tem gente que nunca aventou a hipótese de viajar. Ah, deve ser muito mais infeliz do que eu. Não. Tem gente que nem teve motivo para viajar. Tem gente que tira férias e já marca antes de tirar férias o que vai fazer de trabalho nas férias. Vai reformar a casa, vai pintar a casa, vai não sei o que, vai reformar o carro. Isso é para a gente pensar. Por que eu viajo? Por que eu sinto aquela necessidade tremenda de ir a outros lugares, conhecer outros lugares, outras realidades que não são as minhas e volto para casa? E para fechar, e quando eu volto para casa depois de alguns dias e deito na minha cama com o meu travesseiro, eu dou aquela espreguiçada e costumo dizer para ele, você é que é bom. Porque melhor que seja o hotel, ele é impessoal. Porque por mais linda que seja aquela realidade, ela não é a minha. E se eu penso de forma espírita, eu tenho que questionar por quê. Essa é a ideia, né? Rodin nos inspira aí, né, como pensador, que a gente possa conhecer a doutrina espírita na sua teoria, esperar um pouquinho, porque esse conhecimento vai fermentar e vai causar em nós a necessidade de conhecermos o Laje, de conhecermos a Casa dos Pobres de São Vicente de Paula, de viajar, de estudar, de voltar a estudar, de reatar com aquelas pessoas que nós rompemos, de ligar para aquela pessoa que nós não falamos há 20 anos, de perdoar aquelas pessoas que nós juramos não perdoar, e de pedir perdão para as pessoas por coisas que nós fizemos, que nós mesmos às vezes não somos capazes de nos perdoar. Uma boa noite para vocês, e o Laje está aberto todos os dias, fica aí o convite.